crianças vítimas de novo coronavírus. Vale chamar a atenção que são apenas 10 leitos no local para ninguém estar pensando que o hospital está cheio de crianças doentes. Quem está comigo agora ao vivo com maiores detalhes nesse instante é a nossa repórter Thaisa Aureliano. Boa tarde, Thaisa. Rota da Notícia. Olá, Bruno Pereira, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Pois é, o Hospital Municipal Infantil do Valentina está recebendo as crianças aqui da cidade com sintomas de Covid-19. Outros casos estão sendo encaminhados para o Hospital Arlinda Marques, de responsabilidade do governo do estado da Paraíba. Houve uma pactuação entre as unidades de saúde para poder dividir dessa melhor forma, já que a variante Ômicron tem um alto poder, índice de contaminação, então elas estão mais isoladas, as crianças no Hospital Municipal do Valentina, que ficou como referência na rede pública para as crianças. Sobre esse assunto eu converso agora com o Dr. Alexandre Araruna, ele que é pneumologista. Dr. Alexandre, muito obrigada pela sua participação. A gente aproveita também para reforçar os cuidados, com relação a síndromes gripais e essas crianças. Dá para a gente proteger os nossos pequenos de alguma forma? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os telespectadores nesse momento. De fato, proteger é trazer para a criança o que nós, adultos, pelo menos estávamos já bem acostumados, que é o uso da máscara. Quando necessariamente evitar os contatos próximos, a gente sabe que no colégio, no ambiente onde as crianças se divertem, às vezes não é tão fácil isso, mas também o asseio das mãos, seja por lavar as mãos, o álcool gel, são formas que a gente tem de certa forma proteger na medida do possível, uma vez que a Ômicron, como você bem falou, Thaís, ela é extremamente contagiante, ela dissemina com facilidade. E dessa vez, diferente das outras vezes, as crianças também estão adoecendo de forma mais frequente do que nas outras cepas em que a gente já vivenciou. Sintomas, tempo de internação e tempo também da doença é semelhante à doença a Ômicron, quando atinge os adultos? Ela se comporta da mesma forma no organismo de uma criança? Quando a gente sabe que nós estamos, e aí vamos falar dos adultos, uma boa parcela vacinados, a gente sabe que a Ômicron chegou mais leve. Só que agora a gente encontra as crianças parcialmente não vacinadas. Então, às vezes, a Ômicron ela pode ter um pouco mais de ação nessas crianças. Mas vamos lembrar também que a gente está bem acostumado que o Covid, como na maioria das outras viroses, nas crianças, como a gripe, por exemplo, ela é mais branda. Frequentemente, crianças que a gente acompanha e percebe têm sintomas inocentes, às vezes uma dor de garganta, uma febre, uma coriza, uma tosse seca, que com 2, 3, 5, 7 dias, via de regra, vai-se embora, na ampla maioria das crianças. Existem aquelas crianças que já são portadores de algumas necessidades mais essenciais em termos de saúde, que essas talvez vão ter mais sintomas e talvez pode inclusive adentrar os serviços dos hospitais públicos e privados, como a gente está percebendo atualmente. Entre uma semana e 10 dias, adultos e crianças já estão voltando para as atividades normais, já não se contaminam mais uns aos outros, pós-Covid. Mas algumas sequelas ainda persistem. É necessário fazer algum tipo de exame, alguma sondagem mais específica, inclusive nas crianças? Via de regra, quando a gente fala do adulto, a gente sabe que a doença vai se embora, dessa vez de forma mais curta, como a gente está percebendo, 7, 10 dias. Mas a gente sabe que algumas pessoas vão continuar com sintomas mais ou menos uns 15, 20 dias após o fim dos 7, 10 dias de doença, como eu acabo de falar. E ainda de forma mais intensa, aqueles que já tinham alguma doença de antes. Imagine que eu tenho uma doença do trato respiratório e de repente minha parte respiratória, minha tosse, meu cansaço vai ficar mais importante. Eu tinha zumbido, meu zumbido, minha tontura, e aí se vai. E às vezes para a criança, mas isso numa proporção menor, naturalmente, do que para o adulto, algumas crianças podem também ficar sintomáticas, representadas às vezes por uma fadiga, uma tosse, às vezes uma garganta. E aí, de forma menos intensa, pelo menos para a maioria das crianças, alguns desses sintomas podem persistir. Tem jeito, tem que levar ao médico, tem que ser acompanhado e tratar o quanto antes, porque essa criança ela pode se contaminar novamente. A gente sabe que a contaminação ela é real, mas a gente entende que não num período curto de tempo. Quando a gente fala numa recontaminação, via de regra, no nosso conhecimento atual de medicina, frise-se de passagem, a gente sabe que a doença, o nosso organismo tem tido contato, ela não volta de forma imediata. Mas sim,
de uma forma, na boa medicina, de uma forma artesanal, toda criança, todo paciente, todo ser humano deve ser visto de forma específica, porque às vezes o que vale para um não vale para o outro, o que vale para um vizinho não vale para o outro vizinho do outro lado. Então, naturalmente, a boa medicina vai tentar avaliar cada um destes de forma isolada. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E agora, Bruno, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, um abraço a você. Eu quero abraçar o meu amigo doutor Alexandre Araruna, após essa entrevista contigo. E uma coisa eu gosto sempre de dizer, todo mundo sabe que acompanha o meu posicionamento no rádio, na TV, nas redes sociais, o quanto eu bato nessa tecla para evitar esse processo que acontece muitas vezes de terrorismo que é causado por parte da nossa imprensa, nas redes sociais, e que as pessoas não aguentam mais, elas não conseguem mais absorver esse tipo de informação. É preciso dizer que no Hospital do Valentina são 10 leitos disponíveis para crianças. Porque alguém chega dizendo, o Hospital do Valentina está cheio, está lotado lá de criança internada por Covid. Sim, é verdade, mas são 10 leitos. Desses 10 leitos que estão cheios, não é apenas para Covid, 7 são de pacientes com Covid e 3 de outros problemas. E dessas 7 crianças que são internadas, das 7 crianças, essas 7 crianças não tomaram a vacina. Então há um remédio nesse instante. A nossa ciência avançou, a nossa ciência conseguiu chegar a um remédio que foi a vacina. Então se você está em casa, está com algum problema, está com um problema relacionado a coronavírus, eu tenho certeza que você não tomou a sua vacina, ou tomou a primeira, ou tomou a segunda, tem que tomar a vacina corretamente. Inclusive daqui a pouco eu continuo falando sobre esse tema, porque amanhã tem um dia D de vacinação aqui na cidade de João Pessoa. Mas deixa eu trazer uma notícia boa para você que está acompanhando o